Sim, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tá tudo bem, obrigada, e por aí. Tudo bem, tudo jóia. Vai apresentar o trabalho? É da equipa? Sim, eu sou o Rony e vou falar sobre o erro organizacional. Ah, ok, sim, tá bem, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Ok. Eu não sei se o modelo que vocês preferem é que cada um faça o trabalho, eu fico à disposição da maneira que acharem mais adequado. Tá bem. Estamos à espera aqui da doutora Patrícia, Ok, que é a debatedora desta sessão. ok. Mas em princípio, pronto, eu não me apresentei, eu sou a professora Rosa Jeremias, eu sou a moderadora desta sessão e estou também como co-líder da área de comportamento organizacional. Que ótimo. Muito prazer, professora. Ok, muito obrigada. Eu, nesse momento, encontro-me em Lisboa. Essa é a Ah, vantagem também das sessões online. Há sempre um tempo, creio que para vocês é um pouco mais cedo, né? depois da pandemia, algumas coisas nunca mais serão como antes, né? Acho que aceleramos os meios de comunicação de uma forma bem mais rápida do que seria normalmente, né? Talvez esse É seja o único legado positivo da pandemia. é exatamente isso. Bom dia, Patrícia. Doutora Patrícia, você já consegue ouvir? Bom dia, fazendo meu mestrado ainda, professora. Ainda não, ainda sem título. Bom dia, Rony. Bom dia, Patrícia, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, e você? A professora Rosa, boa tarde já, né? É Ainda bom verdade. dia, mas daqui a pouco. Já, né? Está bem. São 11h17. Está Olha, bem. bom dia, bom dia. Ainda é bom dia, mas daqui a pouco. Tá bem, estava aqui a conversar com... Peço desculpa, é Roni? Rony, Roni, Rony, ok, isso. obrigada. Estava aqui a conversar com o Roni sobre a dinâmica da sessão. Eu disse que queríamos esperar por si, né? Em princípio, vamos aguardar também que outros participantes entrem, que assim damos a informação já de uma vez, mas iremos seguir a apresentação conforme está definida. Creio que o Rony, nesta sessão, todos gravaram um vídeo, Ok. e então é os vídeos que irão passar. Não sei qual é a opinião da Patrícia, irá colocar os vídeos, são os participantes, como é que ficou isso acordado? Professora, como preferir, mas já podemos seguir o programa de 8 minutos, né, dos vídeos. Os vídeos estão dentro desse tempo, que já é bem legal. Aí depois os 8 minutos da discussão, que eu vou controlar. Aí a gente passa para o vídeo 2 e vamos indo assim, se for bem para a professora. Sim, claro que sim. Eu normalmente pergunto para saber se houve alguma alteração ou não, mas em princípio tá tudo bem. Temos agora o Rafael, seja bem-vindo. Bom dia. Também vai apresentar o trabalho, é isso? Não, eu sou debatedor suplente, eu estava só conferindo se estava tudo certo com a Patrícia. Ah, ok, muito obrigada. Essa é uma Obrigada. dinâmica interessante, que é uma novidade deste semiárido, porque o ano passado pronto, tínhamos só um debatedor, mas é interessante ver, pode acontecer algum problema, como tivemos o ano passado com a conexão do debatedor e foi um pouco complicado depois gerir a sessão. Por isso, seja bem-vindo. Obrigado. Mas poderá participar, né, na discussão, ou se tiver algum problema também, creio que é interessante essa dinâmica. Ok, Obrigado. tá bem. Ainda é muito cedo, faltam mais 10 minutinhos, né? Mas se o Rony puder começar a falar um pouquinho de si, tá, é um trabalho que vai apresentar o trabalho de licenciatura, trabalho de mestrado, em que área, mais ou menos, em que universidades, né? O Brasil tem um tamanho continental, por isso. Tá ótimo, professora. Muito obrigado. Eu sou o Rony. Esse trabalho que eu apresentarei é derivado da minha dissertação de mestrado, que foi aprovado no ano passado, no final do ano passado.
Eu me formei pela PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e ele trata de um tema que não é muito comum nos trabalhos, e que foi, inclusive, o que me despertou a atenção em desenvolvê-lo, né? Que é o erro organizacional. Pelos conteúdos, tanto gerenciais quanto acadêmicos, nós percebemos que há uma tendência de se falar muito mais dos cases de sucesso. Todo mundo gosta de falar do que deu certo, né? Mas todas as empresas estão sujeitas ao cometimento de erros, seja por seus colaboradores, seja pelos seus processos. Eu quis aprofundar um pouco mais o entendimento dessas falhas internas para verificar em que proporção ela acontecia dentro das organizações e, principalmente, a partir das taxonomias de erros que já existem, identificar quais são os tipos de falhas que mais acometem as organizações. Porque existem 2 dezenas de tipos de falhas que que já foram identificadas pela teoria, mas nenhum conteúdo teórico, talvez até por essa carência, por essa lacuna, identifica quais são aqueles que vão mais acometer as organizações, tanto para o seu desenvolvimento quanto para a sua sobrevivência. Então, através de uma pesquisa de caráter exploratório, o trabalho visou justamente identificar qual era essa quantidade de erros que aconteciam e, a partir daí, quais eram as associações, as análises multivariadas entre o perfil do operador e o tipo de erro, entre o tipo de erro e a eficácia da organização, entre a eficácia e a tratativa que essa organização dá. E eu acho que conseguimos aí resultados bem interessantes e, em alguns aspectos, até surpreendentes, de como as organizações tratam ou não tratam as suas falhas e, além disso, né, como elas compreendem, isso é um pouco até do senso comum, que o erro é algo derivado somente do caráter humano, da variabilidade humana, o que pelo trabalho vai ficar evidente que não é. Ok, muito obrigada, muito interessante o trabalho. Realmente eu estive a acompanhar o trabalho e é uma temática, e dou já de antemão os parabéns pela escolha do tema, é uma temática que realmente nós não ouvimos tanto, mesmo em revistas já indexadas, também faço parte de algumas comissões de avaliação, mesmo de revisão de vários artigos, e sempre que sou solicitada também costumo fazer a revisão de artigos, e é um tema que nós não vemos com tanta frequência nesta área, que realmente despertou também a minha atenção, a minha curiosidade também. Não sei se já submeteu, está a pensar em submeter para um artigo, transformar a dissertação em um artigo, já submeteu, como é que está esse processo? Na verdade, a partir dessa aprovação no SEMEAD, eu já fiz a escolha de algumas revistas, vamos verificar se o artigo é escolhido para publicação, e se não for, eu vou submetê-lo sim, né? Só complementando, professora, eu acho que que bom que a professora confirma essa percepção que eu tive na pesquisa, de que há poucos artigos sobre esse tema. Eu acho que isso está muito vinculado à associação que nós fazemos entre o erro e o fracasso, como se fosse possível ter processos organizacionais livres de erro. Isso é um pouco herança da questão da gestão da qualidade, da identificação do zero defeito, em que a produtividade foi muito trabalhada, de maneira que as pessoas eram cobradas por executarem tarefas certas da primeira vez. Mas tudo que envolve o fator humano tem um caráter de erro, e nem sempre o erro é prejudicial, porque se nós não avançamos por caminhos que não foram traçados antes, nós não conseguimos evoluir, nós não conseguimos inovar nas organizações. E esse processo de inovação necessariamente passa pelo cometimento de falhas e a readequação dos processos, o cometimento de erros e o encontro de novos caminhos. Ok, muito bom. Ok. Patrícia, não sei qual é a tolerância que é dada aos participantes, entram exatamente às 8h30, entram um pouquinho antes? A ideia é que, assim, o ideal seria que eles entrassem um pouquinho antes para a gente poder efetivamente começar às 8h30. Estamos aguardando, temos ainda 5 minutos aí, espero que eles consigam todos se conectar, porque nós não fizemos nenhum tipo de follow-up com os participantes, né? Enfim. Então, apenas vamos realmente aguardar. E aí, se alguém, por acaso, não puder participar, vai sobrar mais tempo para a gente poder discutir
de quem estiver presente na sala, né? Ok, está bem, está bem. Normalmente nós não fazemos um follow-up antes, porque partimos do princípio se a apresentação de trabalhos eles vão chegar um pouquinho antes, como o Rony fez, pelo menos com 10 minutos de antecedência. Pois, essa é pelo menos a percepção que nós temos, né? Mas pronto, como já falta um bocadinho. E a Patrícia está a terminar o mestrado, em que área? Eu estou na área de gestão, administração, gestão humana e social nas organizações, é a minha temática. Eu agora estou na fase de dissertação, né, de desenvolver a minha dissertação. Então, agora é realmente a parte aí, mas eu ainda estou para fazer ainda vou fazer a minha qualificação, e o depósito, né, a defesa, na verdade, é no ano que vem. Ok, tá falta pouco. Exatamente. Falta pouco. Não tem, parece ano que vem tá aí já, né? Esse sorriso de nervoso, né, Patrícia? Como? Esse sorriso de nervoso por essa fase que você está, né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo. A Sérgio se juntou a nós também. Bom dia, Sérgio. Também vai fazer a apresentação de trabalho? Qual é o seu trabalho? Bom dia, Rosa, tudo bem? Apresentarei, sim, o de formação de oligopólio, acredito que é o último. Ok. Tá bem. E já agora está em que universidade? É um trabalho de mestrado, de licenciatura, doutoramento? É um trabalho decorrente de uma etapa da dissertação, da Universidade Estadual de Montes Claros, do interior. Ok, tá bem. Ok, obrigada. Estamos aqui também a aguardar a entrada de mais... Patrícia, mais 2, não é? Sim, mais 2 pessoas. Estamos Mais aguardando 2 pessoas. a Camila, exatamente, a Camila e o Fernando. Tá bem. Eu gostava de propor, se existisse algum tipo de atraso na entrada dos outros participantes, poderíamos avançar, alterar um pouquinho a ordem enquanto esperamos para não comprometer o início da sessão. Não sei se qual é o seu parecer em relação a isso. Tá? Sim, de acordo. Sim. Faltam 2 minutos, né? Então poderíamos, se calhar, agora inverter um pouco, começar com o Rony. E esperamos à medida que os participantes vão entrando, porque a primeira a apresentar acho que ainda não entrou. É a Camila, acabou de entrar. Camila. Ok, está bem. Eu acho que o Rony estava a torcer para a Camila entrar, né? Vou esperar mais um bocadinho. Eu prefiro já sofrer de vez, viu, professora? Tá bem. Bom dia, Camila, seja bem-vinda a essa sessão. Bom dia, pessoal, tudo bom? Tá tudo bem. A Camila irá apresentar o trabalho de emoções, não é? Não? Ok. Isso. Já agora pode adiantar se é um trabalho que é uma dissertação, vem de um trabalho de mestrado, doutoramento? O trabalho que irá apresentar, sim. Tá. Não, ele é a revisão sistemática que eu fiz para minha tese. Ok, a tese pressupõe que é o nível de... Doutorado. Sim, ok. No Brasil dizem doutorado. Em sim. Portugal falamos mais em doutoramento. Pequenas diferenças. Tá bem. Então, já apresentou isso, a tese? Eu qualifiquei já. Apresentar, defender ainda não. Ok, tá bem. Então, oficialmente faltam apenas aqui, obrigada, faltam apenas aqui alguns segundos. Entrou o Fernando. Mais o Fernando, ok, então bem. Fernando, seja bem-vindo, né? E irá apresentar também aqui o trabalho e creio que está completo, 11h30. 11h30 em Lisboa, 8h30 no Brasil. Dependendo do lugar, não é? Esse é o horário de Brasília. Agora, dependendo do lugar onde estão, o horário pode também alterar, não é? Um país com aquele tamanho tem sempre essas diferenças. Ok, então, mais uma vez, bom dia a todos. São nesse momento 8h30, podemos dar início oficialmente à sessão. Eu sou a professora Rosa Jeremias,
que é a co-líder da área de comportamento organizacional. Já é o segundo ano que tenho estado a colaborar com o SEMEAD, por isso é sempre um prazer também acompanhar as vossas investigações e ter também a noção daquilo que outros investigadores de outra parte, nesse caso do Brasil, estão a fazer. Okay? Relativamente a esta sessão, a sessão tem uma duração completa de 1h30. A apresentação de trabalho, os vídeos foram previamente gravados, então iremos passar para a apresentação dos vídeos, seguido de 8 minutos para a discussão, isto é, a apresentação de cada vídeo, seguido de 8 minutos de discussão do tema que foi apresentado, para depois passarmos para outro trabalho e assim sucessivamente. E no final da apresentação, no final das apresentações dos períodos de discussão, teremos já uma discussão geral para alguma dúvida, algum esclarecimento, algo que tenha passado despercebido. Essa é a dinâmica que iremos utilizar para a sessão. Para esta sessão também temos 2 aspectos, que é convidar-vos a avaliarem esta sessão. Vou colocar aqui o link, não sei se a Patrícia, não apresentei oficialmente, para os que vieram um pouquinho depois, a Patrícia que é a debatedora desta sessão. Temos também o Rafael, para qualquer eventualidade. Ok, então não sei se Patrícia quer apresentar, dizer alguma coisa antes de podermos avançar. Bem, só apenas dar um bom dia para todos, né, e desejar uma boa apresentação, e como a professora Rosa disse, eu irei auxiliá-la como debatedora, e entre as minhas atribuições está controlar o tempo, né, ajudar nisso. Então, professora, podemos começar? Eu já vou colocar aqui, eu já coloquei o link para avaliação no chat. E aí, se o professor estiver de acordo, eu já posso começar a projetar o primeiro vídeo, quando quiser. Sim, muito obrigada. Só ressaltar aqui também que, além do link para avaliação da sessão, temos um outro link para o networking, espaço networking. Não sei se a Patrícia também tem ali o link. Vou colocar também, sim. Sim, tá bem. Assim ficava já essa parte despachada. Então, da minha parte, sim, podemos dar início para termos mais tempo para debater também. Okay. Perfeito. Vou começar aqui, então, projetando o primeiro artigo, que é da Camila. Vamos ver aqui. Pessoal, eu sou a Camila e hoje eu vou falar brevemente sobre o artigo Emoções, Identidade e Poder, o perfil da produção científica em estudos organizacionais. Esse trabalho foi escrito por mim, em parceria com a minha orientadora, a professora Mariane Lemos Lourenço. E, contextualizando um pouquinho a respeito da ideia, esse artigo surgiu concomitantemente à ideia de quais teorias eu utilizaria para minha tese. Mas antes de abordá-las, eu e a minha orientadora resolvemos analisar a literatura sobre o tema com a finalidade de entender o estado da arte das teorias que nós pretendíamos trabalhar. O nosso trabalho teve como ponto de partida o conceito de emoções. Nós verificamos no campo de estudos organizacionais a incipiência e relevância desse tema a essa área, principalmente por conta da conexão que as emoções possuem à dinâmica organizacional, interferindo em diversos resultados ali obtidos e conectando-se às especificidades que se fazem presentes nesse cenário. Dentre essas questões, nós destacamos a teoria da identidade, que vai pontuar que uma identidade pode ser socialmente construída. Nesse processo de construção, ela vai levar em consideração várias fontes de significado. Nessa construção social, o fator de relevância que vai se destacar é justamente poder. Inclusive, na visão do Castells, que é o autor que nós trabalhamos com a teoria da identidade, com a teoria de poder, e vai destacar que as identidades se constroem em meio a relações de poder. E o poder aqui é por nós analisado como relacional e assimétrico. Então, o poder não é algo que uma pessoa tem, é sim uma relação que ela constrói. E assimétrico porque nessa relação vai existir um grau mais alto de poder e um grau menor de poder. Só que uma coisa importante de se destacar aqui é que quando a gente analisa a teoria de poder, por mais que exista essa simetria, nós destacamos também que não existe um grau zero de poder. Ou seja, por mais que uma pessoa tenha mais nível de poder do que a outra, essa pessoa que tem menos poder sempre vai ter algum percentual de poder ali existente. E dentre essa percepção de uma possível articulação entre as teorias, nós chegamos ao objetivo desse trabalho, que é analisar como as teorias de emoções, identidade e poder são trabalhadas em estudos organizacionais. No trabalho de Snyder, o autor propõe 4 fases para elaborar uma revisão de literatura. Nós optamos por utilizar a estratégia de revisão sistemática. E seguindo então essas etapas, o primeiro passo foi
partir ali do design da revisão, que é onde o pesquisador vai estruturar o que será feito, e nós partimos da seguinte pergunta de pesquisa: como as teorias de emoções, identidade e poder são trabalhadas em estudos organizacionais. Aqui, então, nós optamos pelo recorte ali no período entre janeiro de 2011 a dezembro de 2021, abrangendo, então, os últimos 10 anos de pesquisa no campo. E nós optamos por utilizar 3 bases de dados, 2 nacionais e uma internacional. Então, as nacionais SPEL e Cielo, a internacional Web of Science. Para conduzir efetivamente a revisão, então, passando para a etapa ali da condução, nós utilizamos os termos de busca emoção, ou emoções, né, no plural, identidade e poder, utilizando os mesmos termos em inglês. Para realizar essa revisão nas 3 bases, nós procuramos campos que estivessem em comum entre as 3 bases. E aí, então, nós verificamos os campos título, resumo e palavra-chave. E o nosso recorte ali foi, então, para artigos já publicados dentro do campo de estudos organizacionais. Então, os resultados que nós encontramos foram os seguintes. Infelizmente, nas bases de dados nacionais, nenhum artigo publicado nos últimos 10 anos entrelaçava as 3 teorias que a gente estava pretendendo trabalhar. Já na base Web of Science, a busca resultou em 184 resultados. Destes, então, nós fizemos uma leitura inicial para verificar se eles realmente trabalhavam com as teorias em conjunto, e desses 184 artigos, o último filtro resultou em 20 trabalhos, que foi a nossa amostra final, e os artigos que compuseram essa revisão. Então, de forma para ser possível compreender o perfil da literatura sobre emoções, identidade e poder, bem como atingir o objetivo que foi por nós delineado, as discussões são iniciadas com a evolução cronológica em termos quantitativos da literatura. E aqui nesse gráfico a gente pode ver que o quantitativo de publicações vai indicar um período de produção tímida, com no máximo 2 publicações por ano. E ali em 2019 esse cenário foi alterado, indicava um crescimento que caiu no período de 2020, mas analisando o ano de 2021, que foi o ano passado, é possível afirmar que esse cenário está sendo alterado. Um ponto interessante para a gente ressaltar aqui na apresentação é voltado à análise referente às instituições de origem das pesquisas selecionadas. E o que a gente pôde verificar é que não houve homogeneidade de publicações. Apenas uma instituição, que é a University of Allahabad, teve mais de uma pesquisa publicada a respeito da temática. Dentre os 20 artigos que nós analisamos, apenas 2 autores tiveram mais de um artigo publicado e são autores que estão vinculados a essa universidade. E aqui, só para deixar um pouquinho mais claro, quando a gente conectou as 2 bolinhas de universidade, significava que elas fizeram pesquisas em conjunto. Outra análise relevante a se destacar aqui na apresentação é voltada aos países de atuação dos pesquisadores que publicaram sobre a temática que nós estamos pesquisando. Foram 12 países no total. E das publicações que nós verificamos aqui, das 20 publicações, 6 estão vinculadas ao Reino Unido, enquanto 5 estão vinculadas aos Estados Unidos, indicando que esses são os 2 países que mais publicaram a respeito da temática de emoções, identidade e poder nos últimos 10 anos. E considerando o país de atuação de cada pesquisador, também se torna relevante discutir as áreas dentro do campo de estudos organizacionais nas quais os pesquisadores atuam. E aqui nesse gráfico a gente pode verificar que a maioria dos pesquisadores a respeito da temática de emoção, identidade e poder atuam no campo da administração, empatando ali também com pesquisadores da área de sociologia. A terceira área que a gente pode destacar aqui é a área de psicologia, com 19% das publicações. Então, com essa revisão, nós levantamos alguns pontos de discussão. Dentre eles, cabe ressaltar o fato de que, por exemplo, as emoções e as relações de poder são tratadas como frutos do campo. Elas só são trabalhadas, na maioria dos artigos, por conta de terem sido verificadas quando os pesquisadores iam efetivamente ao campo e não por serem foco daquele estudo. E outro ponto é de que, dentre os 20 artigos, o artigo do Norgaard e da Reed vai ser o único que trabalhou com a teoria de identidade como a sua teoria principal. E das vertentes de identidade que nós verificamos em estudos anteriores, que voltavam-se então à vertente filosófica e a psicológica acaba sendo predominante nesses estudos. Outro ponto que a gente destaca aqui é de que o poder, quando é trabalhado dentro desses estudos, ele é visto como relacional, assimétrico, aquilo lá que a gente já tinha verificado na literatura, mas que foi comprovado aqui, e a vertente crítica do poder acaba sendo a vertente mais utilizada. 3 estudos utilizaram as emoções como foco, então as emoções ali nesses estudos não foram trabalhadas como algo decorrente do que já estava sendo estudado previamente, sim, o foco realmente daquele trabalho. E as emoções, em outros artigos, elas foram verificadas como decorrentes de determinadas influências, então acabava que os pesquisadores iam a campo com o propósito de verificar algum outro fenômeno e nessa ida ao campo eles encontravam as emoções e destacavam elas ali. E o que a gente verificou a respeito de como essa conexão entre as 3 teorias acontecia era de que ela não ocorria por escolha do pesquisador, e sim por aspectos que eram provenientes do campo. Então, utilizando o conteúdo dos artigos analisados com auxílio do software Atlas DI, nós construímos uma nuvem de palavras que é essa aqui que vocês estão visualizando. E o que a gente pode concluir a partir dela é de que
as palavras poder, emoções e identidade, ali power, emotions and identities, são notórias aqui dentro. Nós atribuímos isso ao fato de essas terem sido as palavras que nós utilizamos na busca. Então, é importante aqui também trazer à discussão palavras além dessas que estejam se destacando. Nós percebemos que, de forma geral, existe um equilíbrio quanto à frequência das demais palavras, mas a gente tem o destaque da palavra social. E aqui, nós atribuímos esse destaque ao fato de que o social pode se referir ao contexto em que as 3 teorias foram pesquisadas e ao fato das emoções da identidade do poder serem socialmente construídos ou por serem elementos que são demonstrados de forma social. Então, ao traçar os itinerários da pesquisa de emoções, identidade e poder em estudos organizacionais, nosso propósito aqui foi desvelar o estado da arte da produção científica, tanto internacional quanto nacional, e acabou que um dos resultados que nós verificamos era a ausência de estudos nacionais, indicando, assim, um gap de pesquisa e uma lacuna que precisa ser preenchida, e nos permitindo também, de certa forma, dar um passo inicial às discussões brasileiras a respeito dessa temática, sinalizando aqui tendências, indicando possíveis caminhos a serem percorridos, bem como diferentes possibilidades metodológicas que vão nos permitir um novo olhar a respeito dessas questões que são mais subjetivas e voltadas às dimensões humanas dentro das organizações, mas que também são muito relevantes aos estudos organizacionais como um todo. E esse é o nosso trabalho. Acabou que a gente teve que fazer uma apresentação um tanto reduzida, mas o nosso artigo escrito estava mais bem detalhadinho, e eu espero ver vocês na sessão. Até lá! Ok. Muito obrigada pela apresentação do trabalho. Patrícia, passo a palavra para si. Vou só colocar aqui também, é importante o link do trabalho da Camila. Rapidinho aqui. Eu coloco na sequência, que é para a gente poder começar as discussões. Bem, do artigo da Camila, eu achei bem interessante essa relação que ela trouxe dos 3 conceitos, né? Considerando que emoções é algo que não pode ser deixado de lado nesse campo de estudos organizacionais, já que, por mais que a gente avance, né, com questões de tecnologia, machine learning, tudo que a gente vem falando sobre esses temas, o ser humano ele ainda, né, continua aí um ponto central nessas discussões. E aí também eu vi assim, uma ligação clara entre os 3 conceitos enquanto fenômenos sociais. E isso é interessante que ele aparece, né, quando você coloca aí a nuvem de palavras, ele vem, né, e tem a ver com a questão da identidade sendo construída, enfim. E aí eu achei bem interessante dessa relação entre isso. Gostei bastante também do trabalho da Camila, bem detalhado da parte da metodologia, que é bem importante, né, na revisão sistemática. Eu achei bem interessante. E, assim, se eu pudesse dar uma sugestão, não sei se, de repente, no teu trabalho, talvez no teu trabalho na tese você tenha isso, mas na informação de quadros gerais, de repente, trazer aí o fator de impacto dos periódicos, enfim, talvez você até tenha isso, e às vezes por uma versão compacta que vocês têm que trazer para as apresentações, isso não seja, mas acho que seria algo também que poderia trazer mais informação. Mas acho que é mais isso que eu tinha para comentar. Eu gostaria de ouvir também a Camila, se ela tem algo mais que ela gostaria de trazer, que ela não conseguiu falar no vídeo, né? Porque o vídeo, ela tentou correr ao máximo para caber dentro do tempo, né? Então, Camila, por favor, aproveite também esse tempo agora, né? Por favor. Tá certo, obrigada, Patrícia. Acho que a gente, quando está muito inserido dentro do nosso trabalho, acaba deixando passar algumas coisas, né? Você falou do fator de impacto, realmente era um negócio que eu não tinha parado para pensar, e agora fez sentido. Na minha qualificação, quando eu apresentei a revisão, eu fiz ali nesse artigo, eu coloquei a descrição detalhada de 3 artigos só, né? Que eu coloquei lá por número de citação. E na qualificação, no projeto de qualificação, acabei optando por trazer todos os artigos, e até numa publicação eu pensei que talvez destacar só a questão de citação fosse um pouco ousada da minha parte, porque citação é muito flutuante, né? E aí o fator de impacto das revistas pode ser um critério que eu posso utilizar realmente para trazer a descrição desses artigos.
Como eu falei no começo, na hora que eu entrei, esse trabalho ele é fruto da minha tese, da minha dissertação, de certa forma, porque a minha tese é continuidade da minha dissertação. A minha dissertação foi focada em identidade de mulheres na política, e aí, quando a gente estava fazendo as entrevistas, eu e a minha orientadora, nós verificamos que as emoções eram muito latentes na fala dessas mulheres e que interferia na forma que elas se identificavam com o cargo que elas estavam exercendo. Apesar de eu estar, né, trabalhando com mulheres na política, e política envolve várias organizações, ali a gente viu que as emoções eram muito presentes e que sofriam interferência de outras questões que não só a identidade. E uma que a gente conseguiu destacar foi realmente as relações de poder, que existem em todos os tipos de organização, né? O nosso foco ali era mulheres em organizações do sistema político, mas a gente está percebendo, porque ainda é um trabalho em andamento, né, que essas relações ali entre as emoções, identidade e poder, elas se dão em várias organizações que as pessoas perpassam, né? Meu foco é mulheres dentro das organizações, só que a gente vê que isso acontece tanto com mulheres quanto com homens. E um ponto que você destacou ali no começo, que as emoções, a gente acaba focando tanto em resultados mais concretos, em questões mais fechadinhas, que a gente acaba deixando de lado o fator humano dentro da organização, né? O fato de que as organizações são formadas por pessoas, as pessoas têm interferência de outras questões, principalmente as emocionais, para efetuar suas atividades. Então, está sendo um trabalho bem legal de se verificar, acho que eu me identifico um pouco com as coisas que eu encontro no campo, mas essa revisão, ela foi o passo inicial para a gente escolher quais teorias eu utilizaria na minha tese. Esses resultados, acho que foram bem legais de se verificar como que as emoções eram tratadas dentro do campo de estudos organizacionais. Ali na apresentação eu falei que elas eram geralmente deixadas de lado, e daí foram 3 só dos 20 trabalhos que eu encontrei que falavam, as emoções são foco desse estudo aqui. Os outros eram tipo, ok, a gente vai pesquisar isso, as emoções interferem nos resultados das pessoas ali dentro das organizações. E acho que, de forma geral, era esse o propósito do trabalho. Acho que falar um pouquinho da minha tese também ajuda a entender o porquê da escolha desses 3 temas ali, né? Porque eu chego já falando, emoções, identidade, poder e tal. Mas foi por isso que a gente escolheu esse tema. A gente, que eu digo, é minha orientadora, né? Foi uma escolha em conjunto. E fico feliz que está bem explicadinha a metodologia, já apanhei bastante em congressos sobre metodologia, né? A gente acaba deixando um pouco de lado, geralmente, por questão de ter que tirar por espaço, né, do nosso trabalho, às vezes a metodologia fica um pouco perdida ali, mas que bom que eu consegui mantê-la bem. Legal. Professora Rosa, gostaria de acrescentar alguma coisa? Sim, nesta fase não, tenho aqui alguns comentários, né? Podemos... Tem aqui comentários, mas vou deixar para a parte final, que temos mais tempo, não é? Que a Camila disse que já apanhou muito também com a questão metodológica, também vou tentar despertar aqui alguns aspectos, se calhar poderá ajudar também futuramente na sua defesa, também. Mas como são ainda algumas questões pequeninas, vamos deixar mais para o fim, que temos mais tempo. Então, nesse caso, sugeria que passássemos para outro vídeo. Próximo vídeo, está bem. Sim, está bem, obrigada. Ok. Deixa eu colocar aqui também, já no chat, depois vou colocar o da Camila também, tá, Camila? Trazendo aqui. Deixa eu colocar que agora nós vamos ver, então, o do Fernando, né? Compartilhar aqui. O vídeo do Fernando, e vamos, então... E aqui. Bom dia, boa tarde a todos, né? Estamos aqui para apresentar o artigo intitulado Elementos Fundamentais no Contexto das Lideranças para o Compartilhamento de Conhecimento na Indústria e na Manufatura, né? Então, trata-se aqui de uma revisão sistemática de literatura. Os autores do artigo sou eu, né, Fernando Soares da Rocha Júnior, e o professor Dr. Marcelo Macedo, ambos da Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui, inicialmente, né, vamos falar rapidamente do resumo. Então, qual o objetivo principal desse artigo? O objetivo principal desse artigo é sintetizar na literatura os conhecimentos, né, os principais elementos que compõem as realidades das lideranças empresariais
no contexto relacionado ao compartilhamento de conhecimento em âmbito industrial e manufatureiro. Então, para atingir essa meta, foram utilizadas 3 bases de dados, né? As bases de dados utilizadas foram Scopus, Web of Science e Emerald. Aqui uma breve introdução, né? Segundo a literatura e os autores mais recentes, eles identificam uma falta de priorização, né, por parte das empresas de manufatura dos processos e conhecimentos atrelados à gestão do conhecimento organizacional, tal qual, especificamente, o estudo evidencia, né, a falta do controle ou da gestão desses elementos ou desses fatores que podem impactar, né, positivamente ou negativamente no processo de compartilhamento de conhecimento da indústria. Então, os autores falam que a liderança e suas características ou suas ramificações, elas devem ser tratadas com carinho, né, como elementos fulcrais que podem potencializar o compartilhamento de conhecimento em âmbito industrial. Aqui uma rápida fundamentação teórica sobre liderança, né? A liderança ela é um conceito complexo, onde vários autores eles abordam esse tipo de conceito, né? Mas basicamente a liderança ela é vista como um processo. A liderança ela envolve influenciar ao outro ou a um grupo de pessoas. A liderança ela ocorre dentro de um contexto de grupo e a liderança ela envolve o alcance, né, do atingimento das metas organizacionais que são propostas pelas empresas, né? Então, esse conceito é verificado e dito pelo Nordhaus em 2004, né? Outros autores eles dizem que a liderança ela possui 3 componentes principais, ou 3 componentes que são indissociáveis. É o líder, né? É o liderado e as relações entre líderes e liderados, né? Então, esse processo, né, desses 3 componentes, eles vão impactar positivamente no processo de liderança ou não, né? Tudo depende da qualidade desses componentes. Compartilhamento de conhecimento. Então, rapidamente aqui, né, sobre uma breve referencial teórico, uma breve fundamentação. De acordo com o Guia Europeu, né, de Boas Práticas em Gestão do Conhecimento, o conhecimento é uma combinação de dados e informações que poderão ser utilizados, né, no apoio à decisão empresarial. Então, o conhecimento é fundamental para a tomada de decisão dentro das organizações. Uma outra característica também dentro da gestão do conhecimento é que o processo de compartilhamento de conhecimento talvez seja um dos aspectos mais importantes, né? Porque existem trocas de conhecimentos, existem compartilhamento, existem uma série de interações que auxiliam na criação de novos conhecimentos também, né? E um outro aspecto fundamental é que o compartilhamento de conhecimento, segundo a literatura, segundo a revisão que a gente fez, ele é fundamental para a vantagem competitiva das organizações no longo prazo, né? Então, é fundamental para a manutenção da vantagem competitiva das organizações. O método utilizado, como falado anteriormente, foi uma revisão sistemática de literatura, né? O método para essa revisão de pesquisa, né? Então, a revisão sistemática é um conjunto é um processo que possui etapas e essas etapas levam à escolha dos artigos para que sejam lidos e analisados em sua íntegra. Então, ao todo, os artigos brutos foram 17, né, 16 artigos brutos e restaram ao final 7 artigos para leitura e análise integral, né, e os strings de busca estão citados nos slides. Os principais resultados encontrados nessa revisão sistemática, né, eles estão atrelados às lideranças, né, dentre os quais causam impactos significativos dentro do processo de compartilhamento de conhecimento na indústria e na manufatura. O primeiro ponto a ser questionado, tendo como resultado, né, foi os estilos ou abordagens de liderança. Então, a utilização de estilos e abordagem de liderança podem fazer
diferenças também nos efeitos do compartilhamento de conhecimento. Então, a liderança transformacional ela é uma abordagem muito falada que causa impactos significativos dentro desse contexto. Segundo ponto é a confiança nos dados e informações que as pessoas, os colaboradores devem ter e que as lideranças devem tomar esse cuidado. Terceiro ponto, ele está ligado à confiança nas lideranças estabelecidas, né? Confiar é fundamental para compartilhar. Quarto ponto, a comunicação, como é feita a comunicação das lideranças. Quinto ponto, as recompensas e incentivos oferecidos para o compartilhamento de conhecimento. E sexto ponto está atrelado à qualidade nas relações entre lideranças e liderados. Nesse ponto, a teoria LMX ela consegue detalhar com qualidade os principais aspectos e pontos importantes. Conclusão, né? Aqui na conclusão nós temos contribuições teóricas dessa revisão, né, que são atreladas ao desenvolvimento teórico e à evolução conceitual do compartilhamento de conhecimento em ambientes industriais e manufatureiros. Nós temos ali também as contribuições práticas, que são no sentido de algumas dicas e alguns direcionamentos que são disponibilizados às lideranças, né, para melhorarem esse processo de compartilhamento de conhecimento na indústria da manufatura, e alguns outros elementos que são importantes que foram descobertos também, tais como relacionamento, bons relacionamentos para o compartilhamento de conhecimento, potencializar e melhorar a comunicação para melhorar o compartilhamento, utilizar o estilo de abordagem adequado, né, como a liderança transformacional, por exemplo, né? Temos ali também confiabilidade das equipes, ter interações contínuas, auxiliar na criação de uma cultura de cooperação e, por fim, possibilitar a elevação do nível educacional dos colaboradores. Por fim, aqui temos as referências bibliográficas. Dúvidas, fico à disposição. Obrigado. Obrigada pela apresentação. Passo a palavra para a Patrícia. Obrigada, professora. Obrigada, Fernando, pela a apresentação. Eu achei interessante também trazer essa questão do conhecimento, né, do compartilhamento do conhecimento, que tem essa relação com a gestão de conhecimento, né? Então envolve, está dentro aí de compartilhar realmente, e a relação com a liderança. Eu achei bastante interessante, acho que trouxe uma contribuição você fazer essa classificação, né, categorizar de alguma forma, trazer, destacando, né, nos slides você deixa isso bem claro, né, das categorias, das 6 categorias que você traz. Eu achei que isso é uma contribuição, e também os comentários que você traz com relação às reflexões que devem ser feitas. A única coisa assim que me chamou um pouco a atenção é que você comenta do transformacional, e eu vi que você comenta, né, o pai você menciona mais o transformacional e a LMX, e você traz o pai, você cita no referencial teórico o pai da LMX. Então, eu só senti talvez um pouco de falta, talvez no trabalho completo você tenha isso, de Avoli, o Bas, enfim, os pais da transformacional, né, que provavelmente você deve ter lido bastante sobre eles também. Então, se você pudesse só comentar e talvez acrescentar algo mais que você não teve tempo durante a apresentação. Estão me ouvindo? Sim. Então, bom dia a todos. Eu cheguei meio atrasado ali, mas peço desculpa. Não, cheguei atrasado, não cheguei na hora, né? Então, essa questão da liderança transformacional foi para vocês terem uma noção esse trabalho, esse artigo, a origem dele é a minha tese, né? A minha tese de doutorado aqui no programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão de Conhecimento, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a princípio, a gente resolveu delimitar o tema falando um pouco sobre o compartilhamento de conhecimento. Então, só para introduzir, o compartilhamento de conhecimento, ele faz parte da gestão do conhecimento. E, talvez ele seja, os autores falam que ele seja a parte mais importante do processo de gestão do conhecimento, né? Então, uma das características principais que eu identifiquei, eu tive que citar diversas vezes, né, autores, né, como você falou, a Avoli, o Bas, né,
porque dentro da minha tese, dentro da minha qualificação, porque esses autores são fundamentais para a liderança transformacional, né? Então, a liderança transformacional, atualmente, é a principal abordagem de liderança que é discutida do mundo, a gente pode dizer assim, dessa forma, né? Então, eu tive que citar bastante. Mas aqui no Congresso, eu tive que delimitar bastante devido ao tempo e devido ao tamanho das páginas ali, que também eram limitadas, né? Então, eu não consegui entrar nessa discussão da liderança transformacional, eu não consegui detalhar os autores, né? Inclusive, também eu escrevi um artigo sobre liderança transformacional e seus efeitos na inovação. Também o estilo de liderança que causa bastante impactos positivos na inovação, né? Então, a gente teria que bastante coisa para discutir, bastante, só que como o tempo é limitado, a gente não consegue detalhar essas questões, né? Mas, com certeza, sim, como você falou, a liderança transformacional ela foi bem trabalhada dentro da minha tese, ali dentro da qualificação, né, que eu vou qualificar agora, dia 23 de novembro, eu estou qualificando a tese dentro desse contexto, né, desses elementos, que o objetivo principal da tese é construir um modelo de compartilhamento de conhecimento para a utilização das lideranças em âmbito industrial, justamente considerando esses elementos principais que o meu artigo abordou aqui, né? E como o trabalho da Camila também abordou, o centro da minha questão são pessoas, né? Pessoas e como lidar com pessoas, como gerenciar pessoas, como motivar pessoas. Aí a liderança transformacional, ela entra como um aspecto bem importante nesse processo. Então, não vou me alongar muito aqui em respeito ao tempo dos colegas também. Obrigado. Você tem ainda alguns minutos, se você quiser comentar algo mais, Aham. acrescentar algo mais sobre trabalhos, se não, passo a palavra para a professora Rosa. Tá, aham. Então, aquela questão que a gente havia comentado, né, sobre a teoria LMX, ela também ela detalha bastante, ela também é bastante falada, né? Que a LMX significa troca líder, né? Essa relação troca líder e liderado. Então, a qualidade dessas interações entre líder e liderado, ela também vai impactar o compartilhamento de conhecimento, né? Um outro aspecto muito importante também que eu levantei, que eu estou estudando ainda, é a questão dentro da indústria, né? Dentro da delimitação da indústria, né? É a questão da confiança na liderança. Se você, os autores, né, que a gente colocou na revisão sistemática, eles abordam que se eu não confiar na minha, resumidamente, né? Se eu não confiar na minha liderança, isso inibe o compartilhamento de conhecimento entre os colaboradores, né? Então, tem vários autores que salientam isso também. Então, confiar na liderança é fundamental também para o processo de compartilhamento de conhecimento. Tudo que eu falo aqui em âmbito industrial, tá, gente? Âmbito industrial e de manufatura. Obviamente, como o ser humano também está em outras organizações, o aspecto humano é fundamental para a produtividade, só que a minha tese ela é focada no processo de compartilhamento na manufatura. Uma outra questão também, ela é muito forte, que as revisões trazem de literatura, ela está atrelada à comunicação da liderança, que de forma, como o líder ele comunica, né? Se ele sabe as características do seu funcionário, se ele sabe desenvolver uma comunicação eficaz que consiga convencer, né, que a mensagem chegue com uma qualidade nos seus colaboradores, para que eles consigam ter motivação e ter engajamento para compartilhar conhecimento, né? Porque também tem outras variáveis aí que são importantes falar também que as pessoas às vezes não compartilham conhecimento por medo também, né? A literatura traz isso também. Então, o medo também faz com que as pessoas não compartilhem. É outro aspecto que eu vou estar trabalhando também, entre outros aí vários, né? Então, basicamente, o meu artigo ele traz elementos que vão me ajudar na construção do modelo de apoio à gestão, a gente vai chamar de modelo de apoio à gestão,
para a utilização das lideranças no compartilhamento de conhecimento em âmbito industrial e de manufatura. Basicamente, esses elementos eu já consegui tirar da literatura. Agora a gente vai para a prática, né? Dentro da indústria e ver se a gente consegue validar o modelo. Era isso. Obrigado. Excelente. Obrigada, Fernando. Dentro do time, professora Rosa, como queira. Sim, sim. Então, podemos passar para o próximo. Também tenho aqui alguns comentários, mas ficam só para a parte final. Excelente, muito bom. Então, já coloquei aqui no chat o link do nosso próximo vídeo, que eu vou projetar aqui, que é do Fernando. Elementos fundamentais no contexto das lideranças para o compartilhamento de conhecimento na indústria. Desculpa, esse é o do Sérgio agora, né? O Fernando a gente acabou de discutir. Que é a formação de oligopólios e a mercantilização do ensino superior, uma análise do impacto do financiamento estudantil no processo mercantil educacional. Então, deixe-me aqui compartilhar a minha tela. Olá, venho lhes apresentar sobre a formação de oligopólios e a mercantilização do ensino superior, uma análise do impacto do financiamento estudantil no processo mercantil. Eu sou o Sérgio Moreno, da Universidade Estadual de Montes Claros, onde faço mestrado no programa PPGDE. A LDB e a reforma universitária, ainda na década de 60, criaram um ambiente que permitiu o ensino superior privado, ainda sem finalidade lucrativa à época. E houve aí os primeiros financiamentos estudantis. Paulatinamente, essas reformas universitárias e esse movimento de financiamento vem ganhando corpo e conclui na mercantilização dos cursos superiores. Em 2018, o setor educacional já representava 87,9% do market share, sendo que os 10 maiores grupos já detinham 31,6% desse mercado. Esse movimento de concentração em torno de alguns grupos de ensino superior privado gera massificação, com instituições oferecendo cursos com valores mais baixos que sua concorrência. Outro ponto da mercantilização é a conversão de instituições adquiridas, como se semelhasse um modelo de franquias, onde a gestão passa a ser externa, quase sempre centralizada, e a mantenedora oferece a estrutura e os processos de como devem ser feitos. Um quadro aqui explicita essa concentração e esses grupos educacionais, onde chega-se a concentração de 31,6%, e avançando, ainda em termos estruturais, quando a gente pensa em concentração de mercado, é a substituição de produtos e formação de barreiras de entradas. Por fim, essa que se dá a dinâmica é a estrutura de mercado. A estrutura conclui em exigência de grandes investimentos e acaba criando poucos, mais grandes produtores de bens e serviços, nesse caso de serviço, limitando a possibilidade de novos entrantes. A competição leva a um ganho reduzido em número de empresas, mas esses ganhos se tornam crescentes nesses grupos. Exceto a partir do ano 2000, outros 2 períodos, houve a estagnação em crescimento do ensino privado. Quando houve esse aumento, foi durante a estagnação da oferta de cursos públicos, e numa segunda vez foi necessária a criação do financiamento do FIES, foi em 1996. Durante o auge do programa foi garantido redução da inadimplência, resultando num cenário de estabilidade e comodidade para a abertura do capital desses grandes grupos educacionais.
O fato é que a procura pelo lucro acaba afastando essas organizações da função social que o conceito de educação requer. O método utilizado para a construção desse trabalho foram análises teóricas de diversos estudos e artigos, um levantamento documental, uma série histórica dos processos de privatização de instituições de educação superior, a criação de programas de financiamento estudantil, a análise do número de inadimplentes de FIES e a taxa de desemprego, bem como a participação dos recursos públicos no faturamento de grandes grupos educacionais. Aqui expressa um pouco dessa dinâmica, onde em 2010 a gente tinha algo em torno de 75 mil usuários, e ao longo desse processo, em 2017, eles já ultrapassavam 258 mil, e o faturamento correlato, alcançando números bilionários. Esse quadro é o impacto que esses financiamentos, durante 2010 a 2016, o quanto o FIES era representativo para as organizações. A Croton, por exemplo, salta de receitas com FIES de 5% e chega a 62% em 2016. E aqui, só para ilustrativo, nos outros grupos também há esse crescimento. Como resultado, também se vê a participação de grupos internacionais. Dentre os anos de 2013, o programa já enfrentava alguns problemas de inadimplência, onde cerca de 40% dos estudantes não tinham condição de arcar com as mensalidades. E, segundo o Paulo Meyer, um especialista do IPEA, o programa era de acesso tão simples que as instituições recomendavam, ainda que o aluno tivesse condições de arcar com esse financiamento, que contratasse, em virtude dos juros baixos e das condições de pagamentos avantajadas. Levando-se em questão o processo de mercantilização e o efeito disso no ensino e na qualidade da educação. A utilização de recursos públicos no FIES, principalmente por parte desses grupos educacionais, transforma os cursos em mercadoria, afastando, mais uma vez, do fator social que a organização propõe e que deveria propor para a sociedade. O número de desempregados em consonância com o número de financiamentos concedidos podem indicar uma situação onde a oferta pelo esse número de graduação ultrapassa a demanda por novos empregados. No primeiro trimestre de 2020, cerca de 40% dos brasileiros com ensino superior ocupavam cargos que não exigiam tal ensino. Entre o quarto trimestre de 2019 e o quarto trimestre de 2020, a taxa de desemprego com pessoas em curso superior passou de 5,6% para 6,9%. Em conclusão desse trabalho, há uma caracterização mercantil pela presença de grupos educacionais nesse cenário, ascensão de financiamentos estudantis a partir de 2010, com a diminuição da taxa de juros, outras medidas resultou na expansão dos contemplados pelo programa, e as empresas participantes desse grupo passaram a formular suas estratégias com base nesse cenário. A oferta em larga escala possibilitou financiamento de cursos superiores, gerou um montante de ex-alunos sem espaço no mercado de trabalho. Um último ponto que chama a atenção é o Estado em priorizar instituições de atividade privada em detrimento de instituições públicas. Esse foi meu trabalho. Aqui são algumas das referências. Muito obrigado. Ok, obrigada pela apresentação. Patrícia, passo a palavra. Obrigada. Bom, obrigada, Sérgio, por trazer esse trabalho para compartilhar aqui com a gente, né, pela apresentação. Eu gostei bastante, achei provocativo, de alguma forma, essa questão, essa crítica, né? Essa crítica
sobre essa formação de oligopólios, né, essa mercantilização, e você trazendo esses dados aí dos antecedentes, das consequências, e também e as observações que você traz também, que são bastante interessantes, das contradições disso, né, dessa iniciativa, as contradições, os contrastes. Então, eu acho que traz uma contribuição bastante grande para o Brasil, para o país, né? Eu vi aí uma questão social forte nesse trabalho, esse diagnóstico socioeconômico que você traz com esse trabalho, né? E ele pede realmente uma grande reflexão sobre questão de políticas públicas de educação. Então, eu gostaria que você comentasse também algo que você acabou não conseguindo trazer, né? Porque bastante resumido novamente, né? O tempo é bastante compacto. Eu gostaria de ouvir também de você. Novamente, muito obrigado. É um prazer estar aqui para mim. Eu, apesar já de alguma idade, isso tudo para mim é muito novo. Eu sou mestrando, os colegas, fiquei algum tempo distante da academia e retornei, né, há alguns anos e vim buscando ser melhor academicamente, mais relevante, escrever melhor, ainda tudo é muito novo para mim, mas eu tenho buscado. O princípio dessa pesquisa, eu acho que é importante lembrar, ela partiu de uma reflexão que não se remete às fusões e aquisições. O princípio dessa pesquisa foi o processo de formação estratégicas de faculdades, de instituições de ensino superior privadas de mantença individual. Eu comecei presente no mercado regional aqui, e nesse processo de formação estratégica, emergente, deliberada, a própria parte de tomada de decisão, eu fui percebendo ao longo do tempo que a influência das empresas transnacionais e dos grupos listados em bolsa na tomada de decisões em grupos, em instituições privadas locais, passou a ter, em cada ano, passou a ter um impacto muito grande na tomada de decisão dessas instituições locais. E isso foi provocativo para mim, então eu fui migrando entre o estudo de processos de formação estratégica para a questão da formação de oligopólios. Eu vi que passou a fazer parte da estruturação a concepção de, eventualmente, vir a fazer parte desses oligopólios. Então, as estratégias mudaram. E eu vim buscando o referencial histórico desse processo, ao longo desde 61, a LDB de 66, a reforma de 68, e, por fim, a LDB de 96, que altera, permitindo a lucratividade. No entanto, após esse evento de 96, houveram essas transformações, que aí entra o papel do financiamento. O papel do financiamento através do FIES, quando ele muda de crédito educativo para o FIES, a presença do ProUni é tão marcante que o ProUni é estabelecido em 2006 e o primeiro grupo educacional listado em bolsa é a partir de 2007. E daí, então, vem a ascensão de outros grupos educacionais e a presença de outros grupos educacionais, de outros grupos listados em bolsas, inclusive grupos atuantes no país, que não são listados na B3, são listadas na Bolsa de Nova York. Quando eu fui buscando, com base nisso, para entender a forma com que era comprada, que era o intuito dessas instituições, tanto as que compravam, tanto as empresas adquiridas, como que se dava esse processo estratégico e qual que é a tendência desse mercado. Esse foi um pouco do caminho. Eu vim até quando a Camila expressava, eu falava o tanto que eu
já sofri metodologicamente até chegar. Esse é um trabalho pregresso ainda do primeiro ano, né? Eu já fiz a qualificação, devo fazer, aguardando meu orientador para fazer a defesa. Esse trabalho foi, em sua grande parte, foi concebido ainda no primeiro ano, durante as disciplinas do programa. Enfim, eu estou indo para a defesa e eu acho que encontrei o caminho metodológico mais assertivo, trazendo algumas metodologias quantitativas também, além dessa análise. Foi o DEA, sob a orientação do meu orientador, que a gente passou a utilizar, e para tentar entender esse mercado e os caminhos e a influência do setor público, porque ele está presente sob a forma financeira de forma muito impactante nessas instituições, mas sob forma de regulação, ou mesmo impacto social, eu acredito que tem espaço para uma presença maior, uma orientação maior que traga efetivas transformações sociais, para que não deixe essa frustração do pós-formado com contas altas expensas e ocupando cargos que dispensam a formação em questão ou fazendo de uma outra área. Foi isso. A ideia do trabalho é nesse caminho que eu tenho tentado construir a partir do mesmo. Legal. Obrigada, Sérgio. Você tem 1 minuto ainda, mas se você quiser, se estiver bem, professora Rosa. Sim, obrigada. Creio que podemos avançar para o próximo trabalho. Para o debate. Sim, depois reservamos um tempinho no final. Excelente. Eu já coloquei no chat o link do nosso próximo trabalho, que é do Rony, que é o erro organizacional, um diagnóstico sobre o fenômeno do erro nas organizações. Deixe-me compartilhar minha tela aqui. Sobre o fenômeno do erro nas organizações. Inicialmente, vamos definir o que é o erro organizacional. As organizações possuem expectativas de desempenho descritas em seus planos, manuais e processos, que, por sua vez, trazem embutido um critério normativo de julgamento sobre o acerto. Ambos são colocados à prova nos processos organizacionais, que produzem resultados observáveis. Sempre que os resultados observáveis estão distintos da expectativa de desempenho a partir do critério normativo de julgamento aplicado, dizemos que há um desequilíbrio, que há um desvio, que há um erro organizacional. Há uma lacuna grande no estudo do erro organizacional. Tanto os materiais gerenciais quanto os acadêmicos tendem a focar mais nos exemplos de êxito do que propriamente nos exemplos de falhas, certamente porque tratar do erro é um tema incômodo. Porém, seja financeiramente, seja pelos riscos que podem causar aos clientes ou à sociedade, o estudo do erro é essencial para a sobrevivência de qualquer organização. Afinal, tanto quanto saber o que fazer, é importante saber o que não fazer quando queremos tratar da sobrevivência dessas organizações. A teoria atual nos traz uma classificação muito confiável sobre os tipos de erro que afligem as organizações. Norman Rasmussen e Reason estabeleceram essa taxonomia respondendo à pergunta de por que pessoas atentas ou motivadas ainda assim cometiam um erro. E Wigman e Chappell, a partir do Human Factors Analysis and Classification System, definiram que erros não acontecem somente no momento da execução da tarefa. Muitos têm origem em fatores anteriores à execução em si. Em conjunto, esses teóricos puderam trazer uma visão revisada sobre o erro, primeiro admitindo que eles são inevitáveis na estrutura das organizações. Segundo, se são inevitáveis, eles precisam ser previstos no desenho dos processos organizacionais. E, por último, desvincularam a sua ocorrência somente do fator humano. A interação homem-máquina, homem-sistema, também podem ser motivos para o cometimento de erro nos processos organizacionais.
Porém, se os referenciais teóricos até aqui identificam que tipos de erros podem afligir uma organização, eles não determinam quais são as falhas mais recorrentes, de forma a conceder aos gestores uma ordem prioritária de tratativa e prevenção na revisão ou construção de seus sistemas de trabalho. Temos aqui a pergunta e o objetivo da pesquisa, que concomitantemente avaliou interações multivariadas de perfil dos operadores versus o tipo de erro, a tratativa da organização e a sua eficácia. Para buscar essa resposta, esse estudo utilizou uma pesquisa quantitativa de caráter exploratório, que foi distribuída eletronicamente a 4.000 profissionais de mercado, sendo que obteve como retorno 261 questionários respondidos. Cada questionário possuía 9 questões que internamente estavam separadas em 3 grupos: perfil, tipo de erro e tratativa/eficácia. No tipo de erro especificamente, as respostas foram atreladas à taxonomia do HFAX de Wigman e Chappell. O estudo foi validado por um psicólogo, um estatístico e um profissional sênior de RH. Os modelos de análise multivariadas aplicados foram o teste de igualdade de 2 proporções e o teste Q-quadrado de interdependência para associação entre as variáveis em si. Esta é a distribuição de perfil dos participantes da pesquisa. Apresentamos aqui a principal resposta desta pesquisa. Quais são os erros que mais ocorrem nas organizações? Chamo atenção para o item ações inseguras, aquelas relacionadas a falhas humanas. Elas representam apenas 7% do total de erro de uma organização. Organizacionais se apresentaram em pré-condições inseguras do sistema de trabalho, com destaque para os subitens ambiente tecnológico e gestão de equipes. Na sequência, a cultura organizacional perfez 35% de todos os desvios, com destaque para os subitens clima organizacional, a baixa adesão a procedimentos formais estabelecidos e processos organizacionais, execução de tarefas sem nenhum tipo de normativa oficialmente registrada. Eficácia: 33% dos erros não são tratados pelas organizações, ao passo que 21,5% deles ocorrem em proporção crescente. Falando agora da análise multivariada comparando o tipo de erro versus o perfil, percebemos que quanto menor o grau de formação, a idade e o tempo de experiência de um colaborador, maior a probabilidade dele cometer erros de ações inseguras, que são aqueles relacionados à falha humana. Por outro lado, colaboradores que executam atividades operacionais ou que têm menos de 1 ano de experiência na organização tendem a cometer mais falhas vinculadas à supervisão insegura, que são aquelas voltadas à orientação dada pelos líderes. Tratativa versus perfil, percebemos que a orientação é o método de correção utilizado pelas organizações para colaboradores mais jovens ou pouco experientes. A revisão cultural, por outro lado, é um método utilizado somente quando colaboradores possuem mais de 10 anos na organização. Seguras têm maior relação com falhas individuais. Quando fazemos o cruzamento do tipo de erro versus a tentativa, percebemos que a reorientação é aplicada nesse tipo de situação, nesse tipo de falha. Quando cruzamos o tipo de erro versus a eficácia, percebemos que as ações inseguras, mais uma vez voltada ao erro individual, tendem a não se repetir, o que demonstra a capacidade de aprendizagem com seus erros do profissional que comete as falhas. Por último, e mais surpreendente, identificamos que quando as falhas não são tratadas pela organização, elas não só voltam a acontecer, como ocorrem em proporção muito maior do que a primeira identificação. Como conclusões da pesquisa, identificamos que os erros por pré-condições inseguras dos sistemas de trabalho e por cultura organizacional são aqueles que representam mais de 80% de todas as falhas que acometem uma organização. Por conseguinte, esses são os tipos de erros que devem ser previstos e tratados pelos planejadores dos sistemas de trabalho no momento da manutenção ou construção.
a variabilidade humana representou apenas 7% de todas as falhas, o que contraria o senso comum e reforça o parecer do referencial teórico que atribui à interação homem-sistema também a responsabilidade pela ocorrência de falhas. Mais de 1/3 dos erros não são tratados pela organização e, consequentemente, o trabalho apontou que há uma forte associação entre a omissão da tratativa e a replicação do mesmo tipo de erro. Por último, falhas humanas tendem a acontecer com maior frequência quando o colaborador possui níveis básicos de formação, de idade e tempo de experiência. Temos as referências do estudo. Meus agradecimentos por assistirem a esta apresentação. Ok, muito obrigada. Patrícia. Obrigada, professora. Bem, obrigada, Rony, pela apresentação. A gente estava conversando antes, né, no início da sessão, da questão de como é interessante trazer esse assunto dos erros, né, e como tem se discutido, vem se discutindo cada vez mais, né, porque existe meio que uma espécie de um tabu, né, de falar sobre isso. E de abordar isso da melhor forma, e isso também já foi comentado hoje, da questão da relação que isso tem com inovação, enfim, que tratar isso, e a gente agora está começando a ver também alguns trabalhos sobre a aprendizagem pelo erro, né? De fazer como utilizar isso efetivamente, como fazer essa gestão para reverter e aprender. Então, isso é interessante, porque e aí você faz esse link, onde você traz esses resultados aí, da questão de que 80% das falhas tem essa relação com o ambiente de segurança e com a questão, né, das pré-condições inseguras e a cultura organizacional, que de fato é necessário uma cultura organizacional que ela deixe um espaço aberto para o funcionário ele poder admitir, né, erros, para ele poder reportar erros. Então, achei bastante interessante trazer isso, né, pontuar ali o que isso tem que fazer, como os gestores devem tratar isso. Então, eu gostaria também de te dar mais espaço para você também poder complementar algo sobre o trabalho. Bom, nós falamos no início dessa questão da associação do erro com o fracasso, e esse é o principal motivo do assunto erro não ser tratado nem em materiais acadêmicos, nem em materiais gerenciais, e muito menos nas organizações. Me parece que as pessoas que cometem um erro, até pela cultura organizacional, ou até a cultura social, elas trazem isso como um fracasso pessoal. E a execução do erro, o cometimento de erro, é algo natural. A gente só erra quem faz, né? Então, entre você executar uma ação e ter um erro, obviamente, medido, né, ou contornado, de acordo com a sua gravidade dentro das estruturas organizacionais, e esse resultado da pesquisa contribui para essas redes de apoio, e você não executar algo, em termos competitivos, para a empresa, a primeira opção é melhor, né? Por quê? Conforme vai se criando uma cultura do medo, uma cultura de restrição, uma cultura de se esconder as falhas que acontecem, você também faz com que, primeiro, o erro seja descoberto somente quando há uma situação totalmente fora do controle e que mereça uma tratativa, por vezes, até punitiva. Segundo, impede com que as pessoas se arrisquem, né? E a vantagem competitiva não está em você fazer tudo aquilo que as outras empresas fazem, porque esse caminho ele já foi traçado. Está em você achar novidades, achar alternativas, descobrir jeitos diferentes de se fazer aquilo que todo mundo faz de uma determinada forma, né? Então, a gente volta até a discussão do que é a própria verdade dentro das organizações. Lá, quando eu descrevi o erro, não sei se vocês perceberam, há uma questão de definição da expectativa de atendimento, e eu diria que as empresas que estabelecem uma expectativa já estão até avançadas, porque é muito comum que se comece uma execução sem saber o que se espera do colaborador, e às vezes a própria empresa não sabe o que espera dela, né? E o critério normativo de julgamento.
Se esse critério está baseado em um manual, em um procedimento descrito, ou mesmo um procedimento declarado, você tem uma possibilidade maior da expectativa do resultado observável ser cumprida. O problema é que, muitas vezes, essa verdade organizacional ela não está explícita. Ou pior, ela muda a depender de quem cometeu o erro, ela muda a depender do que acontece, qual é a consequência dessa falha, né? Então, o próprio colaborador, ele se sente sem bases para poder executar uma tarefa, uma vez que ele não sabe exatamente qual é a preferência ou qual é a expectativa de resultado que a liderança, que a organização ou que o mercado traz, né? Agora, esse é o primeiro contexto, né? Aí, dentro da execução do trabalho, a gente tem mais tempo de discutir o assunto, eu pude trazer a questão do Morin, em que ele fala o seguinte: a verdade não existe. E se a verdade não existe o certo, não existe o errado. Algo que hoje é tido como sendo algo verdadeiro e correto, pode ser que daqui a 5, 10 anos, de acordo com a dinâmica das organizações, da competitividade do mercado, seja considerado algo errado. Eu vou usar o exemplo, né, da geração do meu pai. Antigamente, você trabalhar muito tempo numa empresa era sinal de que você tinha estabilidade e que isso era um acerto. Você era uma pessoa de sucesso, ou pelo menos uma pessoa estável, porque estava muito tempo numa organização. Olha só, 20 anos, 30 anos depois, permanecer muito tempo na organização já não é um acerto tão garantido, né? Será que a experiência em outras organizações, será que o aprendizado que você vai ter em outros locais não te torna um profissional melhor? Então, esse é apenas um exemplo de como as coisas vão mudando ao longo do tempo e que a verdade, entre aspas, se é que ela existe, né, ela pode mudar. E se a verdade muda, você não pode julgar algo como sendo acerto, ou você não pode julgar algo como sendo um erro de maneira perene, de maneira que vá se estender ao longo dos anos nas organizações. E talvez esse seja o tema da inovação. E como é que, quanto mais a empresa gerencia o seu erro, não que ela não cometa erro, porque cometer erro é do processo. Toda empresa terá pessoas, ou processos, ou organizações, ou lideranças cometendo erro. Mas a maneira como ela gerencia essa questão do cometimento de erro e retroalimenta o seu processo para que ela tenha erros novos, ou que aproveite essas iniciativas para aprender inovações, é que vai gerar essa competitividade, essa capacidade competitiva maior do que se tem hoje. Então, não há como você falar em motivação, não há como você falar em liderança, não há como você falar em conhecimento organizacional, não há como você falar em competitividade, não há como você falar em gestão de pessoas, se não houver uma tratativa, uma compreensão de que o erro faz parte dos sistemas de trabalho. Muito bom. Obrigada, Rony. Bem no tempo, professora Rosa. Estamos bem no tempo para iniciar os debates. Ok, está bem. Muito obrigada. A forma como foi conduzida, ainda sobrou algum tempinho para o debate, que isso é realmente interessante. Tinha aqui alguns comentários, não é? Comentários / sugestões para os trabalhos, não é? Em princípio, reitero o meu compromisso em parabenizá-los, porque quem está na área de investigação reconhece o sacrifício que isso representa, não é? Seja a revisão sistemática da literatura ou um trabalho mais empírico, com metodologias mistas ou não. Então, iria começar com a Camila, seguindo a ordem que nós utilizamos aqui. A Camila utiliza 3 palavras muito fortes: emoções, identidade e poder, e relaciona com estudos organizacionais, não é? Que é também um pouquinho usado, porque quando nós falamos em estudos organizacionais, estamos a colocar uma perspectiva muito abrangente, que é esse também um aspecto que é importante realçar. Por exemplo, não sei se depois está a pensar nisso ou não, mas, por exemplo, na parte da segmentação, qual é a área de estudos organizacionais que realmente vale a pena falar em emoções, ao invés de generalizar, né? Colocar estudos organizacionais como um todo. E depois há outro aspecto também, normalmente existe aquela tentação que nós vemos que é recorrente em várias investigações, de justificarmos uma investigação apenas pela sua escassez. Okay? Se há poucos estudos realizados na área, significa que é importante ser analisado.
mas existe também uma outra perspectiva. Se há poucos estudos, pode ser que não é uma área interessante, é por isso que ninguém investiga. Por isso é importante colocar, ok, existe uma escassez de investigação, mas o que é que a literatura está a perder por não pesquisar mais essa área? O que é que ela acrescenta? Por que é que realmente emoções nos permite não só ter uma contribuição mais prática na organização? O que é que depois, analisando o perfil das emoções, os gestores poderão, por exemplo, utilizar em outros processos de contratação, de seleção de funcionários, e tentar trazer uma questão mais apelativa, não é? A escassez realmente justifica também o gap, mas por quê? O que é que estamos a perder? Não sei se a Camila está a perceber. O que é que isso acrescenta realmente na organização? E há outro aspecto também que é considerado recorrente na revisão sistemática, que é o recorte que se faz no período. Por exemplo, a Camila fez aqui o recorte de 10 anos. Por que 10 anos? Por que não 5? Por que não 3 anos? Né? Tentar, se calhar, acrescentar aqui o que é que aconteceu na literatura que justifique esse período de abrangência dos 10 anos. Não sei se está a perceber que normalmente, quando estamos a avaliar trabalhos, pensamos sempre nisso. Embora tenhamos as respostas, queremos que exista uma fundamentação mais consistente. O que é que aconteceu no estado da arte e da literatura que justifique 10 anos e não 5 e não os últimos 3 anos, por exemplo. Mais ou menos desse aspecto. Um outro comentário também tem a ver com a abordagem depois que a Camila faz, por exemplo, leva a revisão sistemática para uma abordagem mais quantitativa, de analisar, por exemplo, quantidade de publicações, as áreas de atuação, mas será que nessas publicações que foram retiradas, por exemplo, da Web of Science, a forma como tratam as emoções não tem também a ver com o contexto, com questões culturais? Por exemplo, um quadro comparativo sobre a perspectiva das emoções levantada pelos diferentes autores, creio que iria complementar a nuvem que apresentou de palavras. Okay? Porque é que essas palavras são recorrentes? Qual é o contexto que, nesse caso, que as investigações estão a ser realizadas? Que é para, pelo menos, também trazer aqui uma abordagem mais qualitativa. Por exemplo, áreas de atuação, ok? Quais são as principais diferenças das emoções quando comparamos com as áreas de atuação, por exemplo, não é? Ao invés de, por exemplo, colocar apenas, ok, são 5 áreas, são 7 áreas, trazer um quadro, por exemplo, comparativo, não sei se já tem ou está a pensar nisso, mas apenas ocorreu de tentar, ok, existem aqui grandes diferenças entre emoções, áreas de atuação, destacar as principais semelhanças, as principais diferenças, creio que também poderá acrescentar aqui um valor ao trabalho, se ainda não tem, são apenas algumas sugestões. Não sei se quer comentar alguma coisa, para não me estender tanto, temos ainda outros trabalhos. Não, eu quero agradecer as contribuições, acho que todas foram excelentes para dar continuidade ao trabalho. Acho que o desafio é quando a gente fica tão inserido no nosso estudo é saber como melhorar, né? E é sempre bom ter essa troca. Acho que todas as suas sugestões foram perfeitas, porque eu estava pensando em fazer, algumas já eram inquietações da minha parte ali, sabendo, né, que com as limitações que eu tive em relação a espaço e tempo também para pegar e realizar esse estudo, acabou que pontos passaram, por exemplo, a questão de justificar o porquê do meu recorte, né? Era um negócio que já me pegaram outras vezes e é que acabei esquecendo. Eu falei, né? Apanhei já metodologicamente em outros trabalhos. E acho que foram contribuições excelentes, principalmente na questão de destacar realmente o contexto e as questões culturais que podem estar envolvidas nesses processos, né? E do porquê que porque essas áreas em específico estão tratando das emoções e porque aqueles países em específico também. Eu acho que tem muita questão cultural envolvida. A gente vivendo aqui no Brasil, um país gigantesco, com várias culturas dentro de um mesmo contexto, tem um campo gigantesco para tratar dessas questões. Então, agradecer mesmo. Bem legal. Ok, muito obrigada. Vou correr passar os comentários todos, depois darmos um pouquinho mais de tempo para poderem comentar ou debater alguma coisa. Então, passava para o Fernando, que falou sobre elementos fundamentais no contexto das lideranças, né, Fernando?
também vai apresentar a tese de doutoramento, se calhar também apresentar aqui algumas sugestões, né? E esse aspecto é interessante porque, à medida que vamos apresentando os trabalhos, poderá surgir alguma questão de repente nos lembrarmos mais tarde, que poderá se calhar ajudar. Por exemplo, há um aspecto que fala sobre o contexto das lideranças e não destacou exatamente, acabou falando da liderança transformacional e justificou que a liderança transformacional é aquela que é mais analisada, mais estudada. Mas a questão é, qual é a diferença que a liderança transformacional faz no seu campo de atuação, que é a indústria e manufatura. Por quê? Poderíamos, por exemplo, fazer aqui um papel do advogado do diabo, poderíamos dizer, por exemplo, a liderança servidora, se calhar também poderia ajudar, não apenas a transformacional. Ou então, ok, colocar aqui a transnacional, que é a questão das remunerações, se calhar também poderia ajudar. Isso é tentar justificar de forma mais consistente o porquê da liderança transformacional. E se realmente tem aquela inclinação pela liderança transformacional, por que não assumir isso já a partir de trazer no título? Em vez de ser contexto das lideranças, identificar, ok, o meu foco aqui é a transformacional e não falar de outros tipos de liderança, apenas aqui alguns comentários. Falou daqui da questão da LMX, não é? Que é Leader Member Exchange, mas eu com outros investigadores, criamos uma outra teoria que critica muito a LMX, não sei se já ouviu falar, que é a LNX. Eu vou colocar aqui a referência, se calhar seria interessante também ler, porque nós vimos que nesse processo de troca, às vezes não é só o líder e o liderado. Há também aqui a questão do tratamento do líder com a sua equipa como um todo, não apenas com uma pessoa. É uma das limitações da LMX. É por isso que nós criamos Leader Networking, porque às vezes o tratamento que o líder tem com uma determinada classe pode justificar a sua atuação, né? Vou colocar aqui, foi publicado também numa revista indexada, Scopus, não me lembro agora aqui o fator de impacto, mas sei que tem também um bom fator de impacto da Emerald. Então, colocar aqui, caso tenha alguma curiosidade em ir lá também consultar a LNX. Ok, eram esses meus comentários, não sei se tem algo a dizer acerca disso. Só agradecer, professora, pelas colocações, por esse processo de reflexão que a gente tem aqui, né? Com certeza vai ajudar muito na apresentação da minha tese. Eu só gostaria que a professora tenha o link do artigo da LNX. Eu vou ler ela e vou procurar entender melhor. Com certeza a liderança, a LMX, ela é limitada a líder-liderado, né? De maneira individual, né? Então, o networking para liderança, com certeza, porque o próprio conceito de liderança ele está atrelado à gestão de pessoas, né? A influenciar pessoas. E uma das limitações da LMX é justamente esse tratamento individualizado, né? Que o líder que tem com o liderado, sem considerar o ambiente, né? Com as outras pessoas envolvidas nesse ambiente, né? Porque liderança envolve equipe de 10, 20, 30 pessoas, né? Dependendo do tamanho da estrutura organizacional. Mas é isso, para não tomar muito tempo, eu agradeço, professor, eu vou ler com carinho o seu artigo e com certeza eu vou tentar incluir ele dentro da minha fundamentação teórica da minha tese. Obrigado, professora. Ok, muito obrigada. Eu coloquei aqui a citação. Caso tenha alguma dificuldade em obter o artigo, mande um e-mail que eu envio diretamente para si. Ok, tá bem. Poderíamos passar para o Sérgio. Não sei se... Ok, o Sérgio que fala sobre a formação de oligopólios e a mercantilização do ensino superior. É realmente inovador falar da questão da mercantilização do ensino superior, não é? E também parabenizo ter escolhido esse tema, é um desafio, tem um grande impacto a nível prático, puxando um pouquinho a brasa para a minha sardinha, que eu também sou docente de ensino superior, então sempre que temos aqui esses temas também nos anima um pouquinho.
E queria apenas colocar aqui a questão quando nós fazemos investigação, embora reconheçamos o impacto prático dessa investigação, devemos ter aqui alguma cautela com a generalização da pesquisa, a generalização dos resultados da pesquisa. Por exemplo, estamos a falar de um estudo puramente contextual, estamos a falar da realidade do Brasil. Então, por exemplo, se tiver aspectos de publicação, será muito difícil convencer que é um tema que tem uma mais-valia não só no Brasil, mas é um tema de caráter geral. Se calhar, na revisão de literatura, trazer aqui outras referências que possam dizer, apesar do nosso contexto de análise ser o Brasil, mas nós reconhecemos que é um padrão, isso poderá também ocorrer em outras realidades, para não tornar uma pesquisa totalmente contextualizada, pode ser também uma limitação depois. Não sei se, porque nós temos uma versão mais compacta, não sei se teve esse cuidado, se está a pensar em fazer isso. E outra questão, apesar de nós percebemos diretamente o contributo para a prática, essa questão da identificação dos oligopólios, a mercantilização do ensino superior, por exemplo, se eu fosse um decisor público, como é que eu iria pegar no seu trabalho e transformar isso numa política que seja eficaz? Que contribuição prática que deixe esse estudo realmente? Né? Se eu quiser mudar alguma coisa como decisora, como é que esse estudo me ajuda? Se calhar aprofundar um pouquinho mais sobre os cuidados a ter e como é que esse estudo pode ajudar futuramente a resolver esses problemas, então minimizar esses problemas da mercantilização. É apenas esses os meus comentários. Não sei se tem alguma questão, algum comentário. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pelas considerações. É minha intenção, sim, fazer essa análise com um contexto mais amplo. Eu tenho até já suscitei essa possibilidade, quero concluir a dissertação e o programa, porque já basta uma filha de 2 anos, já tem muitas noites sem sono, mas eu quero, e já até tenho uma proposta disso, eu quero fazer um paralelo inicialmente com outros países da América do Sul, estender para a América Latina, e como a dinâmica hoje se assemelha muito mais às dinâmicas norte-americanas de processo de fusão e aquisição, é muito distante da forma que tem se estabelecido, por exemplo, na Europa. Eu quero fazer esses paralelos com os que eu acredito, e buscarei em pesquisa esse fundamento para ver se a procedência disso, comparativamente com outros países da América do Sul, da América Latina, com os Estados Unidos, com outros países emergentes, que nesses eu espero encontrar as semelhanças e as diferenças. Então, quero estudar muito ainda sobre, mas de fato eu não havia pensado isso como uma questão mais prática para a publicação, o tanto que está muito contextualizado e que ele perde valor, assim, como publicação mesmo, assim, porque não se assemelha a outros, pode não se assemelhar a outras regiões. E acerca ainda da tomada de decisão como item prático, hoje não estava presente nesse trabalho, mas plano de fundo desse trabalho, ou eu tenho ainda ancorado e buscado as teorias de escolha pública, para entender como as características dos gestores nesse processo e teorias neo-institucionais. Então, é mais da prática do cotidiano da própria administração pública. Ok, muito obrigada. Last but not least, Rony, o erro, né? O erro organizacional. Conforme disse, reitero, é realmente um tema bastante pertinente, que é difícil assumir, daí também ser pouco pesquisado
ao nível da organização. Tinha apenas aqui algumas sugestões mais metodológicas. Okay? Por exemplo, fala da validação do questionário. Fiquei aqui com algumas dúvidas sobre a validação do questionário. Falou que foi validado por psicólogo. É um método que, pelo menos, não utilizo com tanta frequência e fiquei um pouquinho com algumas dúvidas como é que foi feita essa validação. Outra questão também, se calhar, que é importante verificar, não sei se foi analisado ou não, a questão da fiabilidade do questionário. O Alfa, não sei se fez isso individualmente, definiu como é que foi feita a questão mais metodológica na aplicação mesmo do questionário. Os itens do questionário, como é que foram aplicados individualmente, utilizou análises fatoriais, confirmatórias, exploratórias, não? Algum modelo de equações estruturais para validação? São apenas algumas dúvidas, como sabemos que a versão que apresentam é mais compacta. Gostava também de ouvir um pouquinho de si sobre essa questão metodológica. Por exemplo, quando fala também do número de participantes, não é? Que conseguiu obter 200 e poucos participantes. Será que é um número suficiente para a generalização dos resultados? Utilizou algum coeficiente, algum teste para testar qual era o intervalo para dar confiabilidade ao questionário, se os 200 e tal participantes são suficientes ou não? É mais a questão mais estatística, metodológica / estatística. Claro, professor. Sobre as duas primeiras perguntas, elas se relacionam, né? Eu precisava descobrir qual tipo de erro os participantes da pesquisa cometiam. Eles eram convidados no início do questionário a lembrarem uma situação em que eles haviam errado, né? E, a partir daí, identificar por que eles haviam errado. Só que essa identificação ela não podia ser solta. Eu precisava ter um esquema de taxonomia que atrelasse a resposta do candidato à pergunta em si, a resposta em si que ele havia colocado. Então, eu localizei cada uma das opções de acordo com a taxonomia do HFAX, de Wigman e Chapelle. Então, obviamente, são pessoas leigas, eu não poderia dizer, olha, você está cometendo um erro de fator humano. Não, ele não saberia isso. Então, eu tive que transcrever cada um dos erros de acordo com a... Opa, saiu aqui e voltou. Ó, pronto, agora voltou. Eu precisava transcrever a resposta que ele iria escolher de acordo com a taxonomia. Então, nesse aspecto, quando ele respondia que havia um problema no sistema de trabalho, a pergunta era a seguinte: faltou algum recurso tecnológico, computadores, ferramentas para você executar a tarefa? Se ele colocava assim, eu conseguia fazer essa amarração, ok? Só que é óbvio, por que eu usei o HFAX? Porque foi uma estrutura, uma classificação de erro desenvolvida para avaliação de acidentes aéreos. Então, ela é bastante ampla, ela é bastante sensível de acordo com as consequências do erro em si. Mas é óbvio que essa localização que eu fiz, ela não poderia partir somente da minha cabeça. Eu precisava ter a avaliação de pessoas especializadas para verificar, olha, se o colaborador, se o pesquisado responder isso, eu vou estar chegando nessa taxonomia. Por isso que eu submeti o questionário a um psicólogo e depois para um profissional sênior de RH, para que eles validassem mediante o HFAX, mediante a localização que eu fiz, que eu iria alcançar aquele resultado a ponto de distribuir as respostas de acordo com cada um dos itens. Então, não sei se eu respondi a pergunta da professora. Quanto à análise de variabilidade do documento, sim, né, nós fizemos, e aí que entra o estatístico, né, para poder validar, que é o terceiro consultor, nós fizemos uma análise de 2 fatores para verificarmos se as distribuições das respostas em cada uma das questões apresentavam um nível de confiabilidade adequado para isso. E todas elas, felizmente, apresentaram esse nível. Até olhando o perfil um pouquinho, o resultado do perfil, dá para perceber tem 48% de mulheres, 53% de homens, então dá para perceber que tem um balanceamento dentro dessa estrutura. Quanto ao volume de respostas, eu fiz a distribuição a 4.000 pessoas, que é um volume alto, né? O retorno foi em torno de 6,5%. O que se tem como pesquisas desse tipo de caráter exploratório é um objetivo, uma média de retorno em torno de 5%. Então, nós superamos esse volume. É
É óbvio que quanto mais pessoas forem questionadas, maior vai ser a confiabilidade. Mas como nós estamos falando de um estudo que dentro do seu tema é o primeiro, né? Você não tem uma identificação, ele fica aberto para que outros pesquisadores validem ou falseiem o resultado que eu consegui obter nessa análise. Ok, muito obrigada. Como podem ver, é sempre interessante debater sobre essas questões, mas estamos mesmo no limite. Muito obrigada por participarem, foi muito bom tê-los aqui. E iria convidá-los para a sessão de networking, já a seguir, deixei aqui um link para aquelas questões que ficaram, para conversar de forma mais aberta. Patrícia, não sei se quer também despedir-se. Muito obrigada também por tê-la aqui. Eu gostaria de agradecer a professora Rosa, Camila, Fernando, Sérgio, Rony, né, aos ouvintes também pela presença, foi muito enriquecedor. Professora Rosa, tem o link para fazer a avaliação do debatedor? Tem aí? Creio que foi o que colocou no princípio, não? Para avaliar a Esse sessão. é da avaliação, sim, mas tem do desempenho do debatedor. Senão eu posso... não. Sim, se tiver, sim, agradeci. Para colocar aqui também, não é? Sim. Sim, se faz favor. Tá bem. Esta função eu faço, não é? No final. Se me puder enviar também o link, sim, está bem. Tá bem, e o link de avaliação eu coloquei novamente agora no final. Então, muito obrigada pela colaboração de todos com relação ao tempo, foi ótimo. Tá bem, muito obrigada e até já. Muito obrigado. Patrícia, a dúvida, o link da avaliação é esse que você colocou, era isso mesmo? Ah, tá. Está aqui Tá certo. Submissão de avaliação. Está indo? O de avaliação da sessão, né? Isso. Ah, tá. Então tá certo, está aqui. Tá abrindo. Abriu. Tá bom. No mesmo Então, link tá tem os bom. dois, né? Tem que a professora ela convidou para participar do breakout room, né, do networking, da sala de networking, onde podem seguir as discussões. Vocês estão todos convidados. Eu vou mandar a saiu da sessão, vou mandar uma mensagem para ela para avaliação também. Gente, mais uma vez, obrigada, foi ótimo, muito bom. Obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até, tchau. Obrigado. Quando você está com vocês.